Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre equações e problemas. E, na verdade, é uma revisão sobre equações e problemas, né? As equações vocês já tiveram conhecimento de todas nos anos anteriores, que são as equações de primeiro e de segundo grau. Então, aqui a gente vai estar revisando esse tipo de equação, tá? Para que vocês possam usá-las para resolução de problemas, tá bom? Então, a equação do primeiro grau ela é dada na forma ax mais b igual a zero, né? Que é essa aqui. E a partir disso, pessoal, olha só, eu vou ter que ax é igual a menos b, né? E que o x vai ser dado pelos coeficientes menos b sobre a, certo? Então, se eu quero resolver a equação do primeiro grau direta, basta eu achar o menos b sobre a, que eu consiga achar o valor da raiz. Então a solução aqui para esse tipo de equação vai ser menos b sobre a. Na verdade é aquela resolução normal que você faz, tá? Que a gente está mostrando somente através dos coeficientes, tá bom? A equação do tipo produto ou quociente nulo, tá? Ela é aquele tipo de equação em que eu tenho um produto ou um quociente que está igualado a zero. Quando isso acontecer, eu vou ter aqui, ó, a vezes b igual a zero. Se a vezes b igual a zero, um dos dois pode ser zero, não pode? Porque se fosse zero vezes b, dava zero. Ou então a vezes zero também dá zero. Então disso aqui, eu posso concluir que a vezes b igual a zero, então o a pode ser igual a zero, tá? Assim como o b também pode ser igual a zero, ok? Então, nessa equação do tipo produto, isso aqui vale também para o quociente, tá? Se eu tivesse a sobre b igual a zero, eu poderia falar que a é igual a zero, assim como b é igual a zero, tá? Então, pelo exemplozinho que vocês vão entender melhor, ó. Eu tenho 2x mais 1 vezes x menos 3 igual a zero. Então eu posso falar que o 2x mais 1 é igual a zero e o x menos 3 igual a zero, porque qualquer um deles pode ser zero. Então eu vou ter, ó, 2x mais 1 igual a zero, o 2x é igual a menos 1, o x é igual a menos 1 sobre 2, certo? E eu tenho que o x menos 3 igual a zero. Então o x pode ser igual a 3. Estas as soluções da minha equaçãozinha. Claro que se eu fizer a distributiva aqui nesses dois termos, eu vou chegar numa equação de segundo grau. Por isso eu tenho dois valores para x, eu tenho duas raízes aqui. Tá ok? Tranquilo essa parte? Podemos continuar? Então tá. Olha só. A equação de segundo grau, todo mundo cansou de resolver esse tipo de equação aí no nono ano, usando, por exemplo, Bhaskara, né? Então, a equação de segundo grau, pessoal, ela é aquela que é dada da forma ax2 mais bx mais c igual a zero, tá? O a, o b e o c são os coeficientes da equação e o x é a raiz. Para que essa equação tenha validade, eu tenho que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, ele zera o x2, e isso aqui se torna uma equação de primeiro grau, tá certo? Então essa aqui é a condição de existência da equação de segundo grau. O a tem que ser diferente de zero, tá certo? Esses coeficientes são muito importantes, pessoal, para que a gente possa conseguir as raízes dessas equações, a gente usa diretamente eles, tanto na forma de Bhaskara, que a gente vai ver agora, quanto na resolução por soma e produto, tá certo? Então, ó, pela fórmula de Bhaskara, a gente está cansado de ver então, mas a gente vai ver de novo para lembrar
eu tenho que... Primeira coisa que eu vou fazer é achar o delta, o discriminante, que vai ser b ao quadrado menos 4ac, sendo que o b, o a e o c vêm aqui da equação, ó, tá certo? Depois que eu acho esse valor do delta aqui, do discriminante, eu vou jogar na fórmulazinha do x, em que x vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é o que a gente achou ali, ó, tá? Sobre 2 vezes o a, certo? Então, ó, primeira coisa, eu resolvo essa equação, acho o delta e vou passar para essa equação para me achar os valores de x. Os valores, ou o valor, ou nenhum valor. Por quê? Olha só, se eu vou calcular aqui o delta aqui, ó, tá? Usando a fórmula b ao quadrado menos 4ac. Se por acaso acontecer de eu achar um valor de delta positivo, ou seja, maior que zero, tá? O que acontece? Eu vou ter duas raízes distintas, vamos dizer assim, que são o x1 e o x2, ou x linha, x duas linhas, tá? Da forma que você quiser, tá bom? O importante é o quê? Se aqui for positivo, for maior que zero, eu tenho duas raízes distintas, tá certo? Se eu achar um delta com valor igual a zero, tá? O que vai acontecer? Eu vou zerar, aí eu vou jogar aqui, né? O delta igual a zero. Então, raiz de zero vale quanto, pessoal? Zero. Então, isso aqui, ó, para mim vai anular, tá? Eu não preciso nem usar aqui. Então, vou usar só o menos b sobre 2a, certo? Que aí vai me dar o quê? Uma raiz apenas. Só uma raiz, tá? Que eu vou chamar de x, no caso. Tá certo? E o delta menor que zero, pessoal, o que vai acontecer? Quando o delta é menor que zero, ele vai assumir um valor negativo, concorda? Se o delta assumir um valor negativo, e eu vou jogar ele aqui na raiz quadrada, certo? A gente estudou no módulo passado que quando o índice da raiz é positivo, eu não consigo achar a raiz de número negativo. Não é isso? Peraí, desculpa, vamos voltar. Se o índice da raiz é par, eu não consigo achar raiz de número negativo, certo? Então, se eu, por exemplo, achar um delta aqui, ó, igual a menos 3, menos 9, né? E eu vou jogar aqui na formulazinha, eu vou ter raiz quadrada de menos 9. Então, essa raiz eu não consigo calcular ela. Então, por isso, quando você achar o valor do delta negativo, você vai vir aqui e vai escrever assim, ó, não possui raiz real, certo? Fez isso aqui, não precisa nem passar por essa forma. Daqui só você já escreve isso aqui e já encerrou o exercício, tá bom? Porque a gente não consegue achar a raiz real, tá? Para raiz de índice par, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui agora, tá? Que tá falando assim, ó. Resolva a equação do segundo grau. x2 menos 5x mais 4. Ó, primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou resolver por Bhaskara, e é o que eu vou usar aqui agora, é colocar os coeficientes, ó. A, B e C. Pessoal, quando não aparece o coeficiente aqui, é porque ele vale 1, tá? Então, o coeficiente A, ó, comparando com a equação aqui, ó, tá vendo? A x2 mais bx mais c igual a 0. x2 menos 5x mais 4. Então, ó, o A vai ser 1, o B menos 5 e o C vale 4, tá? Agora eu vou calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser o b menos 5 ao quadrado
menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, delta vai ser 25, porque menos 5 ao quadrado dá mais 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Que vai dar 9. Certo? Se eu achei um valor para o delta igual a 9, certo? Eu vou vir aqui na minha análise aqui, vou ver que eu tenho um delta maior que zero. Não é isso? Quando eu tenho um delta maior que zero, eu vou ter duas raízes distintas, o x1 e o x2. Então aqui eu já sei que eu vou ter duas raízes, o x1 e o x2. Certo? Então vamos achar elas. Então o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Que vai ser, ó, menos, o b vale menos 5, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Certo? Então o x vai ser, ó, menos vezes menos dá mais. Então 5 mais ou menos raiz de 9 é 3 sobre 2. Tá? Então disso aqui, ó, eu vou ter o x1, que vai ser, ó, 5 mais 3 sobre 2. O x1 vai ser 5 mais 3, 8. 8 sobre 2, 4. E vou ter o x2, que é 5 menos 3 sobre 2, que vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. Certo? Ficou apertadinho aqui, mas acho que deu para entender aqui. A solução dessa equação de segundo grau é o x1 e x2, que é 4 e 1. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Bem simples, não é? Então tá bom. Obrigado, pessoal.